Histórias em quadrinhos é uma linguagem que é composta por imagens colocadas lado a lado, numa sequência proposital, destinada a contar alguma coisa. São uma maneira de contar uma história, reunindo imagens e palavras, só que gerando uma coisa diferente, que não é nem só a imagem, nem a palavra. Foi a maneira que eu consegui juntar o que eu sabia um pouco fazer, desenhar, e contar histórias, as histórias que eu queria contar, né? O desenhista argentino José Munhoz, ele fala que histórias em quadrinhos é a nossa última caligrafia impressa numa mídia de massa. Que vem fruto de um mundo, de um universo das histórias em quadrinhos, que vem do imaginário, né? Que vem da natureza, que vem do cosmos. É uma linguagem que ainda não detém a força política que outras linguagens, como o teatro, a dança, a literatura, elas têm na cidade, o próprio audiovisual também. Alguns autores acreditam que o veículo principal de comunicação e de expressão são as imagens. E essa é a grande característica da expressividade, da comunicação dos quadrinhos. Um dos maiores pioneiros das histórias em quadrinhos no Brasil foi o italiano Angelo Agostini, que aos 16 anos veio com sua mãe para viver em São Paulo. Em 1864, o cartunista fundaria o primeiro jornal ilustrado daquele estado, o Diabo Coxo, sendo sempre perseguido pelas suas críticas à elite escravocrata e ao clero. Mais tarde, criaria os populares Nhoquim, 1869, personagem da primeira história em quadrinhos brasileira, e Zé Caipora, 1883, que ganhariam vida em revistas como Vida Fluminense, Revista Ilustrada O Malho e Dom Quixote. Embora fosse italiano, Angelo Agostini viveu durante muito tempo a sua infância e boa parte da sua adolescência em Paris, juntamente com sua mãe, que era cantora lírica. Veio ao Brasil com 16 anos e, a partir daí, ele que já desenhava, começou a procurar trabalho como caricaturista. As novelas gráficas, se a gente quiser falar do Angelo Agostini, inauguram imediatamente as histórias em quadrinhos no Brasil, devido a essa qualidade da narrativa, da qualidade dos temas. Ele trabalhou com temas até então que não apareciam nas revistas ilustradas do século XIX. Ele trabalhou com o tema dos índios, trabalhou com a questão dos costumes, de uma forma caricata, claro, do choque de realidade da pessoa que vem do interior para a capital, do choque de costumes dentro da Rio de Janeiro da Belle Époque, e tudo isso de uma forma gráfica assim, muito bela. Em 30 de janeiro de 1869, ele publicou na revista Vida Fluminense As Aventuras de Nhoquim, que é considerada a primeira história de quadrinhos do Brasil e talvez uma das mais antigas do mundo. O Angelo Agostini era muito inquieto, não apenas satisfeito em fazer seu trabalho de caricatura, em trabalhar em outras revistas, ele começou a fundar suas próprias revistas. Dentre elas, ele fundou a Revista Ilustrada, que foi um marco na época, e foi na Revista Ilustrada que saiu pela primeira vez a história do Zé Caipora, que a princípio tinha um teor de história cômica, mas depois criou um ar de aventura. E hoje, por alguns pesquisadores, é considerada a primeira história em quadrinhos de aventuras do mundo. No dia 11 de outubro de 1905, com o logotipo criado por Angelo Agostini e inspirado na revista infantil francesa La Semaine de Suzette, nasceria a primeira revista em quadrinhos brasileira, o Tico Tico, o Semanário das Crianças, sendo durante muitos anos praticamente a principal fonte de informação, formação, entretenimento e sede do imaginário não apenas de crianças, mas de jovens e até de adultos. Entre seus leitores, Rui Barbosa, Érico Veríssimo, Tristão de Ataíde, Lígia Fagundes Telles, José Mindlin, Moacir Scliar e Carlos Drummond de Andrade. Que na época chamavam histórias em figuras, né? Porque naquela época as pessoas não sabiam exatamente o que eram as histórias em quadrinhos, não estavam acostumadas com aquela linguagem e viam até com certa desconfiança, né? Mas era um trabalho que era feito com muita sensibilidade e voltado para as crianças e com caráter instrucional. A grande questão, acho que a Tico Tico traz é a formação do leitor dos quadrinhos, né? Acho que a Tico Tico inicia a formação dos leitores dos quadrinhos. Outras vão vir, por exemplo, o suplemento juvenil do Adolfo Eisler vai criar também
uma cultura e vai acentuar essa cultura de leitura dos quadrinhos, mas é a Tico-Tico que começa tudo isso. O Leônidas Freire foi um dos criadores, junto com Agostinho e outros, da revista Tico-Tico, né? O Leônidas era de São Benedito, ele da Serra da Ibiapaba, ele nasceu no final do século XIX, não contente com o que estava vivendo aqui, tocou para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro trabalhou no Malho e trabalhou no Tico-Tico, ou seja, ele trabalhou diretamente com o Ângelo Agostinho, né? E a história do Brasil em figuras, porque esse era o nome, né? Não era a história de quadrinhos do Brasil, era a história em quadrinhos em figuras. Ou seja, ele contava através de histórias em quadrinhos, claro que não tinha balões, ainda não estava em uso pelos quadrinistas nesse período o emprego de balões de fala, como a gente define esses balões. Ele usava legendas, como o próprio Ângelo Agostinho usava legendas, e pegava um momento da história do Brasil, seja ele qualquer, e transformava numa narrativa gráfica sequencial. Então ela forma os primeiros desenhistas brasileiros pós-Agostinho. Essa é a grande questão. Então toda uma geração, e aí eu acho que todo mundo do século XX que meteu-se a desenhar narrativamente em sequência, né, leu Tico-Tico. Até o final da década de 1920, o Tico-Tico praticamente não teria concorrentes. Alguns personagens norte-americanos logo vieram a fazer parte da revista, como Mickey, Ratinho Curioso, Crazy Cat, Gato Maluco, Popeye, Brocoió e o Gato Félix, que ao lado de personagens veteranos criados por artistas brasileiros, encantavam a criançada. Lamparina, de J. Carlos, João Charuto, de Edmundo Rodrigues, Caximbol, de Maxi Antoc, e a participação dos cearenses Gustavo Barroso com o personagem Oscar e Luiz Sá com o Reco-Reco Bolão Azeitona. A história do Oscar foi publicada a partir da revista de 1908, mas foi dividida em capítulos, né? Mas Gustavo Barroso, em 1924, decidiu reunir todos esses capítulos e fazer uma publicação única. E essa publicação, que inclusive foi prêmio da revista Tico-Tico, ela serviu como prêmio para os concursos da revista Tico-Tico, ela talvez seja a primeira graphic novel nacional. Reco-Reco, Bolão e Azeitona são 3 personagens criados pelo Luiz Sá. E o legal é que o Luiz Sá, já morando no Rio, criou personagens baseados na infância dele. Então ele criou o Reco-Reco, o Bolão e o Azeitona, que eram como se fossem amigos deles de infância que brincavam com ele. E tem um termo, um detalhe que eu acho legal, o Azeitona era como se designava negros aqui no Ceará. Lá no Rio era jamelão, mas o Luiz Sá manteve o termo azeitona, mesmo publicando no Rio. Luiz Sá nasceu em 28 de setembro de 1907. Filho e neto de desenhistas, herdou como superpoderes o dom e o talento para a ilustração. Seu avô, também Luiz Sá, foi o único desenhista entre os fundadores do movimento de letras e artes denominado Padaria Espiritual. Luiz, o neto, começou com uma pequena participação numa revista humorística da cidade e em 1929 foi ao Rio de Janeiro tentar ganhar a vida. Reviravoltas da vida fizeram seus desenhos chegarem a Adolfo Eisen, editor do jornal O Malho, que comprava as ilustrações para publicar na revista Eu Vi. Eisen também foi o responsável por levar Luiz Sá para a revista O Tico-Tico, onde publicaria em 1931 seus mais famosos personagens. O avô dele chamava-se Luiz Félix Sá e era um desses grandes pintores dos 1800 aqui do Ceará. Foi um dos criadores da Padaria Espiritual, participava da vida política cearense através do Centro Republicano, mas era um dos grandes pintores da cidade. E o Luiz Sá, sendo filho da Francisca Sá, tinha uma mãe professora e tinha um avô, uma grande referência da pintura no Ceará. Só que ele fazia os desenhos cômicos, ele fazia os desenhos estilizados. E quando a mãe reunia os filhos e os sobrinhos na mesa para desenhar, o Luiz Sá era aquele que tinha aquele traço mais cartunesco, digamos assim. E ela olhava e falava, nossa, esse menino aí não sabe desenhar, isso aí não vai dar para nada, seu desenho não é bom. E, por ironia, ele é o que se torna o grande desenhista, um dos mais originais assim, do Brasil, né? E aí, com a ajuda do irmão e com a ajuda de uns cearenses que estão lá, ele tenta colaborar com algumas publicações. Não dá certo, ele não é aceito de primeira,
e começa a trabalhar para sobreviver de qualquer coisa, né? Aquele pedreiro, ajudante, fica encerando salas de escritórios. Por fim, tem problemas com bebida, tudo, passa mal no meio da rua, é internado como indigente no Hospital de Gamboa, no Rio, e chega a ficar praticamente largado lá no Rio. Até que quando ele fica bom, ele não tem para onde ir, e as freiras perguntam se ele não quer ficar como vigia noturno do hospital. Ele fica e numa mesa ele começa a fazer os desenhos retratando a história do Brasil, que começa a ser mostrado para os amigos dele cearenses que trabalham na imprensa, e os amigos conseguem mostrar esses desenhos lá para o Adolfo Eisen, do Malho. E o Adolfo Eisen, no que bate os olhos ali, fala, nossa, o que é isso, né? Quem é esse desenhista com esse traço? E aí é o primeiro caso, digamos, do desenho dele impressionar, das linhas redondas. Ele era um desenhista que ele fazia todo o trabalho somente usando linhas curvas, e tanto que ele ficou conhecido como o desenhista dos bonecos redondos. O traço dele era muito particular, e isso encantou de imediato, principalmente os grandes desenhistas da época. Foi quando ele chegou na revista O Tico Tico, então ele fez muitos trabalhos para o Tico Tico, inclusive ilustrou vários livros da própria editora do Tico Tico, né? E livros diversos, onde a figura dele tanto está na capa como ilustra o livro dentro, né? Então, esses trabalhos todos, ele projetou ele. Luiz Sá criou vários personagens ao longo da sua carreira artística. Pinga Fogo, um detetive, Faísca, um papagaio, Peteleco, Louro, Totó e Catita, Maria Fumaça, a Formiguinha Inteligente, mas realmente Reco Reco, Bolonha e Azeitona foram os personagens de maior sucesso dele. O Tico Tico foi perdendo sua primazia a partir da década de 1930, período em que surgiam os suplementos de quadrinhos publicados em jornais e diversas revistas em quadrinhos que traziam novos personagens internacionais, como Fantasma, Flash Gordon, Nick Carter, Tarzan, Dick Tracy, Família Buscapé, entre outros. Em 1939, o Globo, de Roberto Marinho, para competir com o Mirim, de Adolfo Eisen, cria O Gibi. Pouco mais tarde, em 1941, Luiz Sá daria início à produção de As Aventuras de Virgulino, a primeira série de curtas animados brasileira, com o objetivo de apresentá-la à Walt Disney. Porém, foi impedido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do então presidente Getúlio Vargas. Luiz Sá trabalhava com animação para publicidade, mas ele queria realmente fazer um desenho animado dele, né? Ele via a produção Disney, essas coisas, e ele queria, a gente podia tentar fazer isso aqui no Brasil. E aí ele produziu 2 filmes nessa época, né? Um primeiro se perdeu, pegaram o rolo de filme e apagaram, que era muito de costume isso, pegava o rolo, apagava para gravar de novo. E o segundo, que é a Aventuras de Virgulino, o filme todo foi feito, mas ele não conseguiu exibir esse filme, não conseguiu vender. Teve um problema na época que o Walt Disney veio aqui. Ele tentou mostrar esse filme durante a passagem do próprio Disney pelo país, mas por conta das relações Brasil e Estados Unidos, não se queria que ele exibisse o filme para não mostrar para os americanos que tinha um concorrente aqui no Brasil, né? E aí ele meio que foi boicotado, né? Ele não pôde mostrar a produção dele. Desiludido, ele pegou e vendeu. E o dono de uma loja que vendia projetores picotou o filme todo, e quem comprava um projetor ganhava um frame lá do desenho animado do Luiz Sá. Desse desenho animado aparece um documentário que o Roberto Machado Júnior produziu na década de 70 sobre o Luiz Sá. Na década de 1940 a 1950, o também publicitário Luiz Sá ilustrava diversos panfletos e cartilhas do Serviço Nacional de Educação Sanitária, onde trabalhou por 12 anos, além das aberturas de jornais cinematográficos, ilustrações para as emissoras de TV Rio, Continental e Globo e desenhos ao vivo para a plateia de programas de auditório da Rádio Globo. Em 1974, contraiu tuberculose, sendo internado no Sanatório Azevedo Lima, em Niterói, Rio de Janeiro, onde faleceu em 14 de novembro de 1979, aos 72 anos, vítima de infarto em casa, debruçado sobre sua mesa de desenho, deixando um último desenho inacabado e mais de 300 outros inéditos. Começou a trabalhar também no Sistema Nacional de Educação Sanitária, que ele fazia histórias em quadrinhos e os textos pareciam cordéis,
ele já começava a linkar essa coisa da tradição popular daqui do Ceará, levando lá para o Rio. Nessa época, paralelamente, ele fazia os tais desenhos para o cinema, né? Fez os noticiários da Atlântida e da UBC, né? União Brasileira dos Compositores. Eu assistia muito no cinema os filmes que passavam antes do filme anunciado, passava o jornal. E aquele jornal da Atlântida, principalmente a parte esportiva, era precedido com alguns desenhos do Luiz Sá. O cinema, que exibia os cinejornais, não tinha TV na época, né? Então aquilo era a grande mídia de massa que as pessoas do país todo viam. E só tinha desenho do Luiz Sá, né, nos cinejornais. Então você tinha um desenhista realmente que estava sendo divulgado no país todo, né? É a primeira vez que isso acontecia no nosso país, assim, um desenhista que sai do meio impresso para uma mídia de massa do cinema. Muitos de seus personagens, os personagens redondos, que era justamente o traço original do Luiz Sá e que era reconhecido por muitos artistas da época, hoje é visto como se fosse uma coisa muito ingênua ou infantil, por muitos dos quadrinistas da atualidade, né? Parece uma coisa antiga, ultrapassada. Mas o fato é que, mesmo após quase 40 anos da sua morte, infelizmente não existiu nenhum outro quadrinista cearense que tivesse o destaque de Luiz Sá. O maior legado do Luiz Sá, primeiro, a originalidade no traço, né? Você vê um desenhista que chega com um traço próprio. E o outro ponto muito importante, que eu acho que talvez até mais importante ainda do que só a questão técnica do desenho, que é você ter um desenhista que pega os costumes populares e consegue ter diálogo com o público, no momento em que os artistas olhavam mais para fora, né? Ele olhava mais para dentro do país e conseguia comunicação com as pessoas do próprio país. Em 1938, no Ceará, Rubens de Azevedo, filho do pintor e poeta Otacílio de Azevedo, aos 17 anos, estrearia no jornal O Estado com a tira cômica seriada Sacha, o detetive particular. E com sua irmã Consuelo, de apenas 9 anos, publicou As Aventuras de Zé Pracatite. Em 1940, passou a publicar em 51 capítulos semanais, durante quase um ano, as tiras de ficção científica Uma Viagem a Saturno, cuja temática era a corrida espacial, além da adaptação para quadrinhos de As Viagens Maravilhosas de Simbá e uma biografia de Copérnico. Criaria outros personagens como o Tio Chicó e Mexicano, para a tira cômica seriada Na Vila de Caixa Prego, desenharia as histórias Pancrácio e Sacha e A Inveja de Bituca. Rubens, que escreveria livros com diversas temáticas em sua carreira, em 1961 participou com outros quadrinistas, entre eles Jaime Cortez, do Almanaque de Aventuras, pela editora Bentevigna, do Rio de Janeiro, com Prisioneiros de Hyperion. O Rubens era meu irmão mais velho. Então o Rubens era desenhista, ajudava muito meu pai e atendia aqui em Fortaleza vários, clientes dele, né? Fazia desenho, fazia quadros de formatura, fazia rótulos para garrafa, fazia desenhos para publicidades e tal. Então a profissão dele era desenhista. Mas ele também escrevia algumas crônicas e escrevia sobre mitologia grega e sobre astronomia. Ele comprava Gibi, o Globo Juvenil, Mirim, Suplemento Juvenil, eram as revistas que povoavam aquele mundo lá de casa, né? Eu posso dizer com alguma certeza que o Rubens de Azevedo foi o primeiro a produzir quadrinhos para a imprensa cearense. Só que ele não produzia isso profissionalmente. Ele produzia isso porque gostava. Ele tinha 17 anos quando publicou a primeira tira em quadrinhos no jornal O Estado. Até que um dia ele teve a ideia de fazer uma aventura em quadrinhos, chamada Uma Viagem a Saturno. Mas dentro dessa aventura, o interessante é que os personagens eram existentes. Então ele pegava os amigos dele e retratava dentro da aventura, né? O Rubens de Azevedo ele produziu mais de 200 tiras para o jornal Estado, de 1938 até 1945, né? E deve ter produzido depois, né? As tiras que ele produziu eram tiras que a gente chama de tiras cômicas seriadas, né? Ela vinha em capítulos,
formando uma série contando uma mesma história. E ele tinha tiras como seriados e tiras de ficção científica, né, que era, digamos assim, um tema que interessava muito ao astrônomo, né? E o primeiro personagem dele foi o detetive Sacha. É uma coisa muito interessante no trabalho do Rubens de Azevedo, porque tal como o Ângelo Agostini ambientava as suas histórias em lugares reais, o Rubens de Azevedo ambientava as histórias deles em Fortaleza, né? E citava os nomes, né? Alagadiço, Praça do Ferreira, Morro do Moinho. Então, à medida que você ia lendo a tira do Rubens de Azevedo, você, em algumas histórias, ia caminhando pela cidade de Fortaleza, né? Nesse tempo ele criou um personagem careca, narigudo, chamado Sacha Dantorati. Esse Sacha Dantorati teve até em Berlim. Então as aventuras isso aí era mais gozação, né? Era mais humorístico. Quando ele passa a desenhar ficção científica, principalmente o último trabalho dele, que é sobre um lugar ditatorial, uma das luas de Saturno, Imperium, onde pessoas que se revoltavam, que se rebelavam, que resistiam a um ditador eram enviadas, né? Bem no clima da Guerra Fria, e o Rubens de Azevedo estava muito atento a essas coisas, né? Estava muito antenado com esse imaginário ocidental sobre a Guerra Fria e criou aí toda uma narrativa que envolvia até nomes russos ou emblemas chineses, bem no clima da Guerra Fria. Já depois de 1951 ele foi embora para São Paulo e nessa época ele fez uma história chamada Os Prisioneiros de Hyperion, que foi inclusive publicada em jornais de São Paulo e que depois foi enfechado numa publicação de uma editora, né? Ainda nos anos 40, período em que surgiriam as revistas O Guri e O Cruzeiro de Assis Chateaubriand, ao mesmo tempo que os leitores conheceriam as aventuras de Super-Homem, Batman, Namor, Capitão América, Zorro e do Amigo da Onça, do cartunista Péricles, tornou-se maior o interesse de publicação de adaptação de obras literárias de sucesso para os quadrinhos. Entre elas, O Guarani e As Minas de Prata, ambas de José de Alencar, e O Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, com roteirização de Nelson Rodrigues. Havia, naquela época, pelos próprios editores da Tico Tico, uma necessidade muito grande de criar sempre novos produtos para gerar outros interesses, mas sempre com a ideia da função instrutiva, educacional, que geralmente se acreditava que revista em quadrinho era para criança, né? Então, a partir daí, eles tiveram a ideia de fazer adaptação de clássicos, ou seja, seriam clássicos da literatura, que seriam transformados em quadrinho. Uma forma de estimular o gosto pela leitura e ser mais acessível a leitura daqueles clássicos pelas crianças. Adolfo Eisen, que tinha muito forte em si esse lado educacional, e também gostaria de incentivar as crianças à leitura, principalmente dos clássicos, que ele acreditava que as crianças só leriam se fosse de forma adaptada, quadrinizada. Ele, por meio da sua editora, a Editora Brasil América, ele lançou a coleção chamada Edição Maravilhosa, que chegou a ter 200 títulos. A partir do número 24, ele convidou um desenhista haitiano, que era o André Leblanc, para fazer a adaptação do livro O Guarani, de José de Alencar. Inclusive, podemos até dizer que talvez o autor brasileiro que teve mais adaptações para quadrinhos foi José de Alencar. Na década de 50, diante da enorme oferta de personagens e de outras publicações, o Tico Tico deixa de ser impresso regularmente. Nesse período, o Ceará já não era mais um mundo paralelo e o mercado dos quadrinhos chegava com força, inclusive por meio das bibliotecas e nos jornais como O Povo, que publicaria as historietas em quadrinhos, O Sonho da Serra Verde e O Homem que Sabia Javanês, gerando reação de alguns intelectuais e grupos da sociedade. A imprensa ela sempre deu voz a posições contrárias à leitura dos quadrinhos, ao hábito de ler histórias em quadrinhos, né? E isso aconteceu no Brasil inteiro, isso aconteceu no mundo inteiro, né? Um psiquiatra na época, Frederick Wertham, ele escreveu um livro que é A Sedução dos Inocentes, onde ele acusava as revistas em quadrinhos
de serem responsáveis por essa delinquência juvenil, por estimular o erotismo, estimular o crime, o desrespeito aos pais e tal. Então isso ele escreveu de uma forma muito acessível e ele explicava baseado nos casos clínicos que ele tinha. E pegou nos Estados Unidos, muitos pais começaram a queimar revista de quadrinho, rasgar a revista de quadrinho dos filhos. E que estimulava as crianças a se tornarem delinquentes. Ou que estimulava as crianças a se tornarem homoafetivas. Ou que as mulheres poderiam aprender comportamentos não edificantes para mulheres nos anos 50, como, por exemplo, uma personagem da Mulher Maravilha, empoderada, forte, que não se submetia. Pô, que mulher é essa? Né? Ele se perguntava. Então, esse livro ele foi muito divulgado. O Carlos Studart Filho, eu não sei se leu, mas aqui ele toma as ideias do Frederic Werham a partir de um outro psiquiatra, chamado Jonas Speer, e ele praticamente reproduz boa parte desse artigo escrito pelo Jonas Speer no jornal Unitário, né? Que nos anos 50 publicavam quadrinhos. E o Carlos Studart reproduz todos esses elementos que o Frederic Werham e o Speer consideravam elementos ruins do ponto de vista da formação psíquica e educacional da criança. As histórias em quadrinhos eram muito combatidas pelo jornal O Nordeste, né? E outras pessoas que escreviam achavam que a história em quadrinhos era prejudicial, né? E que atrapalhava, e as pessoas tinham que ler o texto, mesmo no livro, porque era mais sadio, etc, etc. Teve até um escritor aqui, que eu não me lembro o nome dele, mas escreveu um artigo que ficou na minha lembrança o título, né? Histórias em quadrinhos e outras misérias didáticas. Então, aqui nos anos 60, foi criado um código de ética, que também era, bem dizer, um modelo copiado dos Estados Unidos, onde tinha uma série de obrigações. Com isso, na época, estavam surgindo muitas histórias de terror, de aventura, histórias policiais, e elas foram abolidas, né? Você não conseguia encontrar mais. Inclusive, havia alguns autores, como Carlos Zéfiro, que trabalhava com o que eles chamavam de catecismos, né? Que eram as revistas pornoeróticas. Então, tudo isso realmente foi proibido e as revistas passaram a ser revistas mais infantilizadas, pasteurizadas, como a gente costuma falar, né? Que eram revistas mais infantis, mais bobas. Os próprios personagens tiveram que se adaptar, tipo o Batman, que era um personagem mais sombrio, de repente tinha que ser um personagem mais cômico, mais engraçado, para poder ganhar o selo do Código de Ética de Quadrinhos, que inclusive uma das obrigações, ou talvez uma das mais toscas obrigações do Código de Ética do Quadrinho, é porque o mal não poderia vencer o bem, né? Então você vê que os personagens, os vilões, que talvez fossem os melhores personagens, estavam todos condenados na época pelo Código de Ética de Quadrinhos, que teve esse início aqui no Brasil nos anos 60 e durou até boa parte dos anos 70. Enquanto isso, em Fortaleza, em frente ao antigo Cine Majestic, na rua Barão do Rio Branco, acontecia aos domingos a Feira do Gibi, onde a garotada se reunia para trocar, vender e comprar as novidades de suas HQs. O interessante é que, à época, a gente sabia que existiam várias feiras em quadrinhos. Nenhum tinha nome específico, feira de quadrinhos. Então tinha no Cine Atapu, tinha no Cine Rex, tinha lá no Cine Familiar, que era no Otávio Bonfim, eram as mais conhecidas, e a mais concorrida, de fato, era a do Majestic, que era no centro, né? Eu era garoto na época e lá você chegava, qualquer pessoa chegava e colocava suas revistas, expunha suas revistas para vender, para trocar, o dia todo, certo? Dos dois lados, não era cobrado nada, ali você adquiria material antigo, material raro, e era assim que eu passava a maioria dos meus domingos, né?
No Brasil, a década de 1960 é marcada pela busca de reserva de mercado nacional nos quadrinhos e com o surgimento da Editora Continental, fundada em 59, exclusivamente com artistas brasileiros. Ziraldo lança a revista Pererê pela editora O Cruzeiro e no ano seguinte, 1961, surge a Associação de Desenhistas de São Paulo, a ADESP, tendo como integrantes Maurício de Souza, Júlio Shimamoto, Eli Barbosa, entre outros. É também nesse período que as editoras se unem para criar o Código de Ética em Quadrinhos. No final da década, enquanto surgia no Brasil os personagens Gasparzinho, Brasinha, Riquinho e o Judoca, o cartunista cearense Hermínio Macedo Castelo Branco, o Mino, vai ao Rio de Janeiro e conhece a patota do semanário O Pasquim, Milô Fernandes, Ziraldo, Enfio, Jaguar, Fortuna, Sérgio Cabral. O Pasquim ele foi o jornal alternativo da contracultura brasileira, né? Foi o porta-voz da nossa contracultura, envolveu pessoas de diferentes estirpes, né? Tinha do Ziraldo ao Paulo Franz, que na época era trotskista, por incrível que pareça, era trotskista na época, né? E foi uma invenção do Jaguar, né? E Pasquim, podemos dizer que foi o porta-voz dessa geração que resistiu ao momento mais denso, mais ditatorial do regime militar. O Pasquim ele surgiu em 1969 e durou cerca de 20 anos, embora com uma frequência totalmente irregular, mas foi um dos maiores sucessos editoriais no mercado brasileiro, que reunia artistas do dito movimento contra a cultura na época e que eles tinham um papel de oposição ao governo, ao regime da ditadura militar. Inclusive, quanto mais a ditadura militar apertava o cerco, quanto mais ela enrijecia, mais o Pasquim ele tinha uma atitude de resistência, de oposição, o que fez com que os seus membros, né, Ziraldo, Milô, Jaguar, Enfio, o Sérgio Cabral, todos eles fossem presos naquela época, nos anos 70, né? E eles também tiveram a sede onde eles se localizavam para fazer o Pasquim, ameaçado de bomba, as bancas que vendiam também eram apedrejadas, então havia um movimento muito grande contra essa revista. Eu me encontrei com um amigo meu daqui de Fortaleza, que conhecia o Ziraldo, e disse que ia se encontrar com o Ziraldo num encontro lá, e eu fui. E lá eu conheci o Ziraldo. E o Ziraldo perguntou então quais eram os desenhos para poder ele ver. E uma semana depois eu tive que levar os desenhos para ele ver. Quando ele olhou os desenhos, ele gostou muito, porque o meu traço era bem miudinho na época, ele parecia desenho de chinês. E ele viu meu nome é Hermínio, assinava Hermínio. Ele disse, olha, tá ótimo, você vai ser indicado para desenhar na revista Cruzeiro. Eu vou fazer um bilhete para poder você ser apresentado lá a eles, mas você vai ser aproveitado, com certeza, na seção O Centavo, que era uma seção de humor criada pelo Mário de Moraes, para a revista Cruzeiro, para poder fomentar a chegada dos novos cartunistas. E aí, mas o nome Hermínio, não parece nome de cartunista. Você não tem nenhum apelido em casa, não, uma coisa assim diminutiva. Eu disse, meu apelido em casa é Mino. Ele disse, mas rapaz, você com um nome desse, assina Mino. O nome é esse aí. E aí eu assinei Mino e deixei alguns desenhos ainda com o nome assinado Hermínio e a maior parte passei a assinar só Mino. E voltei para Fortaleza, porque a revista Cruzeiro, eu tinha feito tanto desenho para mostrar para o Ziraldo, que foi uma produção de um ano. Então eu voltei para Fortaleza e a revista continuava publicando. E as pessoas tinham outra ideia de que eu estava morando no Rio. E eu estava aqui fazendo faculdade de Direito. Nos anos 70, o mercado editorial de HQs é dominado pelas HQs infantis, entre eles a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, as histórias do Zé Carioca, Super Pateta, Peninha e outros personagens Disney, inclusive o Zorro, e a febre Hanna-Barbera de personagens de sucesso na TV. Em 1973, enquanto a revista Cruzeiro Infantil apresentava o Capitão Asa, a revista Patota traz personagens como Mafalda, Snoopy, Agar e Pernalonga. E no Ceará, o Almanaque do Mino, o Almanaque do Leitor Inteligente, veria nascer o primeiro grande personagem do cartunista, o Capitão Rapadura, o herói que tudo atura, inspirado nos super-heróis em linguagem regional, com bom humor e nunca com violência. Eu acho que o processo criativo é uma coisa mágica, né? Porque está ao alcance de todo mundo.
não faz restrição a ninguém. Apenas tem a palavra mágica, o abracadabra, né? Ou o sazan, que era a linguagem da palavra mágica em quadrinhos, já que nós estamos falando em quadrinhos, que você, quando diz que quer, que você expressa a vontade de fazer, aí é que a gente pode entender aquela história do que o universo conspira a favor. Então, esse desejo que eu tinha de ter um personagem, que eu invejava, alguns personagens que eu gostaria de ter feito, né? Aí, o processo que aconteceu foi que juntou tudo, porque se você examinar bem o Capitão Rapadura, ele é super-herói por quê? Porque ele voa, como Super-Homem, como Capitão Marvel. Ele tem um alimento que é a rapadura, que ela é similar ao espinafre do Popeye. E ele tem agora, ele tem uma estatura que ele não é gente e que não é boneco. Não é rato, não é gato. Ele é um baixinho, um cabeçudinho, uma figura agradável, carismática, porque já estudando por que ele faz tanto sucesso, o Capitão Rapadura, é pelo carisma dele. Ele ganhou qualidades que eu não esperava que ele tivesse. O Capitão Rapadura, a primeira coisa, se perguntar qual o público do Capitão Rapadura, eu digo, eu não sei dizer, porque criança gosta, adolescente gosta, adulto gosta. E diga-se passagem, a atividade de revista em quadrinho com ele foi muito pequena. Todas as histórias do Capitão Rapadura estão aqui comigo, elas são inéditas. Histórias muito bem construídas, que mostrou o caráter dele, um personagem que renuncia completamente à violência, até nos onomatopaicos, né? Não tem bang-bang, não tem pou, aquelas coisas de violência. Ele vence o mal, ele vence a violência pela inteligência. Ele não maltrata o assaltante, o agressor. Ele conquista o assaltante e o agressor. Com bom humor, com inteligência. E a partir de maio de 1975, Nirês publicaria no jornal O Povo a seção História das Histórias em Quadrinhos. E nos anos de 1980, o jornal O Povo passaria a publicar quadrinhos como divulgação da produção local. Em 1983, ano em que a Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo instituiu a data de 30 de janeiro como o Dia do Quadrinho Nacional e criou o Prêmio Ângelo Agostini, o professor Geraldo Jesuíno e a professora Adísia Sá incluem a disciplina de Histórias em Quadrinhos no curso de Comunicação Social da UFC, favorecendo que 2 anos depois tenha início a primeira turma da Oficina de Quadrinhos da Universidade Federal do Ceará, projeto de extensão responsável pela formação de grande número de quadrinistas atuantes até os dias atuais no estado. Existia também uma oficina que era coordenada pelo professor Jesuíno na UFC, e ele reunia jovens desenhistas com essa intenção que tinham intenção de fazer quadrinhos, e chegou também a criar uma revista que se chamava Pium. Assim que eu me lembro, essa foi a única publicação, acho que na época que saiu aqui com quadrinhos, com desenhistas daqui do Ceará. A disciplina de Histórias em Quadrinhos da universidade era restrita para os alunos do curso de comunicação, né? Então não houve grande repercussão, nem mesmo dentro da própria universidade. Eu acho que isso foi o que levou o professor Jesuíno a iniciar a oficina de quadrinhos, que era uma maneira de levar aquele conhecimento para a comunidade. A oficina de quadrinhos começou com o professor Geraldo Jesuíno, que foi o grande pioneiro de toda essa ideia, e aí se juntou com alguns outros sonhadores e malucos, como ele costuma falar, e fundou esse grupo que passou a oferecer esses cursos, né, de forma que alcançasse a comunidade, alcançasse pessoas não só do curso de comunicação social, mas também que fosse aberto a qualquer pessoa, jovens, adolescentes, crianças até. Inicialmente ela nasceu como um projeto de extensão de prática, né? Eram pessoas, estudantes da comunicação, pessoas ao redor da comunicação da UFC que tinham interesse em estudar e produzir quadrinhos, né? Era um caráter bastante prático. Tinha uma sala própria dentro do prédio da Universidade Federal do Ceará
E a partir daí foi crescendo grandes nomes hoje, atualmente do quadrinismo cearense vieram desse projeto. Inclusive alguns que nem são do quadrinismo, que acabaram virando outros produtores de conteúdo, como por exemplo o cantor Falcão, né? Acaba sendo um ponto de encontro onde vários artistas se reuniam para discutir e produzir quadrinhos, mas de uma maneira, digamos, ainda amadora, né? A ideia era mais estudar quadrinhos. O grupo inicial ele era composto pelo professor Jesuíno, Flávio de Independência, Falcão, o atual Brega Star, né? E o Gel, que hoje é juiz. Eles tinham a ideia de arranjar um espaço para poder produzir, conversar sobre quadrinhos e futuramente criar um sindicato de quadrinhos para colocar tirinhas de quadrinhos nos jornais. A gente chegou até a fazer isso com algumas tirinhas no jornal O Povo. Na época eu trabalhava para fazer quadrinhos junto com o Paulo Moreira, né? E ele ouviu falar que tinha esse projeto da UFC, em que o pessoal estava se reunindo para falar sobre quadrinhos e tudo. E a gente foi lá, né? Conhecemos o pessoal, começamos a fazer parte, publicamos algumas coisas. A oficina na época ela produzia um jornalzinho chamado Pium. Né? O nome Pium é referente a um mosquito. O pessoal chama os mosquitos no interior. É um mosquito, é uma coisinha pequena e que incomoda muito. A ideia era essa, era para ser um fanzinhozinho pequeno, mas que fizesse bastante barulho, zunisse bastante dentro da pouca cena de quadrinhos que a gente tinha na época. A gente publicou no Pium e pouco depois a gente começou a ter outras ideias, né? A gente disse, e tal a gente levar uma revista para a banca? Seria possível? Seria, mas teria que ser uma coisa mais bem produzida e tudo. Aí surgiu a ideia da Carbono 14. Era uma revista um pouco mais bem produzida, feita com magoada, a capa já era colorida. O grande projeto da oficina de quadrinhos e o mais audacioso foi adaptar os contos de Moreira Campos para quadrinhos. E aí eu digo audacioso porque, ao mesmo tempo que você tem um grande escritor, você tem lá um dos maiores contistas do país, você tem uma geração muito nova de desenhistas que está começando a aprender a fazer quadrinhos, né? Então eu digo que, apesar da iniciativa ser louvável de você adaptar Moreira Campos para quadrinhos, eu acho que os artistas que estavam ali não condiziam com a qualidade do texto de um Moreira Campos. Eu acho que ele merecia artistas mais maduros, mais conscientes para fazer aquele trabalho de adaptação. E se a gente for por uma progressão, boa parte dos quadrinistas que hoje produzem quadrinhos aqui em Fortaleza devem isso à oficina. Porque muita gente se formou no curso Daniel Brandão, que foi um alumni da oficina, né? Então, quando o Jesuíno se desligou, ele queria de alguma maneira que se montasse um grupo e se assumisse a oficina. Eu acho que assim, os quadrinistas cearenses devem muito ao Jesuíno, por ele ter colocado esse curso dentro de uma faculdade, uma universidade, e ter feito alguns experimentos de quadrinhos, como esse do Moreira Campos, né? Eu acho que a gente vai passar a vida toda devendo a ele, assim, esse momento. Em 1986, a Circo Editorial publica as revistas de humor e de crítica social Circo, Chiclete com Banana, Geraldo e Níquel Náusea, promovendo os seus autores, Laerte Coutinho, Angeli, Glauco e Fernando Gonçalves. Em 1988, os cartunistas Jao Igual criam o troféu HQ Mix, organizado pela Associação dos Cartunistas do Brasil e o Instituto do Memorial de Artes Gráficas do Brasil. Entre os cearenses ganhadores do troféu HQ Mix até hoje, Clebson Viana, com Lampião, era o cavalo do tempo atrás da besta da vida, Grafite Studio, com o fanzine Money Comics, e Zé Wellington, com Steampunk Ladies, Vingança a Vapor. Quis fazer uma obra que retratasse uma parte do interior, do sertão que eu vivi na minha infância, mas que eu não tinha nenhuma pretensão de ganhar prêmios e prêmios não. Queria fazer algo que, em primeiro lugar, satisfizesse o meu desejo de expor, de mostrar essa cultura nordestina. Isso foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de ser contemplado mais 2 vezes seguidas com o mesmo prêmio. Fui contemplado em 2000 com o álbum Mirabilia, que é um álbum que eu fiz em parceria com grandes
quadrinistas, monstros sagrados do quadrinho nacional. Com relação ao álbum do Lampião, eu ganhei o PNBE, o Programa Nacional da Biblioteca Escolar. Fui contemplado com prêmios 2 vezes pelo governo de São Paulo. Milhares e milhares e milhares de exemplares vendidos. O HQ Mix é o Oscar dos quadrinhos do Brasil. Então não tem como você não ficar feliz sendo agraciado com um prêmio dessa natureza. Na verdade, é difícil até falar disso. Tem, claro, o fator surpresa, mas eu acho que o mais importante é esse apontamento de que você está fazendo algo bem feito, você está vendo o seu suor, vendo o seu sangue ser reconhecido em algum momento. Eu acho que o troféu ele significa muito isso para um artista. Muita gente só vê o glamour do troféu. É o Oscar dos quadrinhos, mas não enxerga que por trás daquilo tem anos de estrada, tem muita dedicação, tem muito empenho, né? Então, é inesquecível, né? Vai para o currículo, né? Fica ali num lugar especial na prateleira da gente e num lugar especialíssimo no coração também. Apesar de ser feito pela gente e tal, mas a gente tinha uma pretensão de que o Manicomics tivesse uma cara de revista, que o Manicomics tivesse um viés mais profissional, digamos assim. E eu acho que as pessoas, o público em geral, entendeu e aceitou isso muito bem. Outros profissionais, outros colegas também, tanto é que a gente começou a ter colaborações do Brasil inteiro. Fizemos amizades fortíssimas por causa do Manicomics. E foi uma revista independente, virou uma revista independente, não deixei até de chamar de fanzine, que durou 10 anos, teve 36 números, o Manicomics teve 2 fases, ou seja, teve uma história relativamente longa assim, para um material independente. E especialmente na segunda fase, na categoria de melhor fanzine, nós ganhamos 3 prêmios HQ Mix. A Tupinanquim Editora é um projeto editorial que iniciou... começamos em 1996, não é? Publicando inicialmente livros, revistas, jornais, por encomenda. Esse projeto já estava na minha gaveta muito antes, porque quando eu trabalhava no jornal, a logomarca da editora já estava na minha gaveta. Então já tinha essa vontade de me enveredar por esse meio editorial. A partir de então, publiquei algumas obras de quadrinhos, e quando foi em 1999, eu potencializei o trabalho editorial, agregando ao catálogo a literatura de cordel. A grafite surgiu da necessidade de ter um local para trabalhar, né? Ao mesmo tempo que era uma pequena loucura você fundar um estúdio de quadrinhos e ao mesmo tempo eram 7 sócios na grafite, né? Uma parte cuidava da arte, uma parte cuidava dos softwares e a nossa esperança é que os nossos desenvolvimentos de jogos, de softwares, gerassem proventos suficientes para que a gente pudesse trabalhar tranquilamente com quadrinhos e aconteceu o contrário. Os quadrinhos, as ilustrações, os cartoons e as tiras começaram a render muito mais que a parte de software, né? E o que mantinha a empresa andando era a nossa arte. Mas a maior premiação para mim é saber que esse material foi visto, foi lido e foi admirado por pessoas de todas as idades. Essa para mim é a maior premiação. Não tem nada mais importante para um autor do que o reconhecimento do público. Uma resposta também de alguns artistas consagrados, como Jean Okada, por exemplo, que chegou a fazer uma história em quadrinhos exclusiva para a gente e nos enviou quando soube do fim do Manicomics. De um garotinho que todos os dias de manhã, quando o carteiro chegava, ele corria para o carteiro e perguntava se o Manicomics dele estava lá. E aí um dia o carteiro avisa eles: você não soube? Eles anunciaram o fim do Manicomics. E o garoto começa a chorar copiosamente. E aí, obviamente, eu já um adulto, barbado e tal, comecei a chorar junto. Mas eu tive a clara sensação de que tudo absolutamente valeu a pena. Eu era leitor do Manicomics e era uma publicação muito conhecida na cidade e tal. E aí, através de ver o Manicomics, eu disse, não, vou fazer o meu próprio zine.
E aí eu fiquei publicando, aí depois fui para algumas revistas independentes de fora, a Moche, Subversivos de São Paulo e tal. E eu sempre tive essa paixão pela publicação independente, sabe? Na verdade, era o jeito de se fazer, mas como eu lia muito Laerte, Glauco, Angeli, essa galera achava isso muito bacana, ser subversivo e tal. E aí eu fui atrás de fazer minhas próprias publicações, até porque eu achava que o que eu gostava na época de produzir não ia ser de fácil publicação. O cenário dos quadrinhos nos anos 80, aqui no Brasil, em Fortaleza, era um cenário muito difícil. Na verdade, não havia quase nenhuma possibilidade de publicar os trabalhos. Existiam algumas editoras no Rio que, acho que, se eu não me engano, no Rio ou São Paulo, que chegaram a publicar autores nacionais, que a grande dificuldade era essa, dos autores brasileiros publicarem os seus trabalhos. E aqui em Fortaleza nem se fala. Os quadrinhos foram a minha escola de desenho, de arte, de tudo. E, assim, publiquei algumas coisas. Na verdade, acho que talvez a minha única experiência de publicação foi no jornal O Povo. O Ricardo Alcântara tinha criado um caderno lá que se chamava Povo Jovem e me convidou para fazer as tirinhas para esse caderno. Eu cheguei, durante alguns meses, publicar umas tiras dominicais. A produção de quadrinhos dos anos 80 aqui no Ceará, eu acho muito interessante, porque a grande maioria das pessoas que produziam quadrinhos aqui não eram pessoas que vinham dos quadrinhos, mas que vinham de outras mídias, tipo artes visuais, artes plásticas. Eram pessoas que eram pintores, eram pessoas que mexiam com gravura, mexiam com outra linguagem artística e não aquela mídia de massa dos quadrinhos. Então eles vinham com essa bagagem, né? Eles traziam essa coisa meio de como é que eu poderia fazer o meu quadrinho. E aí você tem o caso do Marcos Francisco, que apesar de ter influências da Metal Hurlan, da Heavy Metal, dessas revistas de ficção, ele tinha uma produção de ficção ali com a carga muito autoral. Você percebia, nossa, mas isso é o Marcos Francisco fazendo histórias em quadrinhos de ficção. Você tinha um Casani que trabalhava com meio na linha do Robert Crumb, aí sim já era influenciado pelo underground americano, mas você tinha nomes como Hélio Rolla, que a mesma coisa que ele fazia na pintura, aquela confusão visual, ele levava isso para os quadrinhos. E você viu uma produção, digamos assim, mais autoral, mais autêntica no sentido de são artistas produzindo quadrinhos. Com a chegada da década de 1990, Álvaro de Moya, Antônio Luiz Cagni e Valdomiro Vergueiro criaram então o chamado Observatório de Histórias em Quadrinhos na Escola de Comunicações e Artes da USP. Há no Brasil uma grande safra de publicações nacionais. Enquanto isso, no Ceará, era o período de maior proliferação de quadrinhos alternativos e zines, como os do coletivo Seres Urbanos, o zine Demolição, dos irmãos Belo, e a webcomic Rato do Prédio, de Falex Vidal, uma das primeiras do gênero no Brasil. No começo dos 90, a gente também tem um outro fenômeno aqui no Ceará, que antes se produzia muito isoladamente. E eu acho que a oficina acabou ajudando a criar pequenos grupos ali dentro, que saíram de lá e formaram grupos coletivos para produzir quadrinhos. Então você tinha pessoas que faziam fanzines de maneira colaborativa, né, e em coletividade. Uma publicação importante que teve era um jornal que tinha só para publicação de fanzines. Pelo Brasil todinho, você mandava gratuitamente, ele botava o seu endereço, se tivesse preço o seu fanzine ele postava, né? Era IC que chamava, Quadrinhos Independentes. Dessa produção ali, do meio dos 90, eu acho muito interessante a produção dos irmãos Belo e do Falex. Eram bem editados, realmente eles tinham cuidado com a produção. E era uma turma que tinha assim, já estavam vendo, opa, quadrinhos pode ir para a internet, quadrinhos já estavam saindo da mídia impressa. Né? Foi uma das iniciativas mais interessantes que eu vi organizadamente, assim, de se produzir quadrinhos, né? Historicamente, os quadrinhos em Fortaleza foram muito marcados por uma coisa meio de guerrilha, uma coisa de um gueto, uma coisa underground, uma presença forte de fanzines e uma produção extraordinária, mas uma produção que muitas vezes tinha dificuldades de se impor no mercado, de conquistar um espaço
nas distribuidoras, de ter um produto que fosse vendável, ter um público que tivesse uma demanda desse produto e assim o autor pudesse se sustentar, pudesse ter uma carreira. Seres Urbanos surgiu em 91, que é o grupo que eu participei. Depois teve a turma do Daniel com Manicomics, depois também, paralelo a isso, teve um pouco antes, teve os Irmãos Belo e o Falex com Demolição. Só que o primeiro número já teve um certo impacto na cidade. A gente mostrou para algumas pessoas, entregou para alguns amigos, algumas pessoas da mídia impressa aqui no Ceará, de jornal. Olharam, nossa, que legal essa publicação aqui, o que é isso que esse pessoal está fazendo? E aí ganhou um certo destaque. Eu vi no jornal Povo, inclusive, uma matéria de uma página falando sobre os garotos meninos que estavam lançando um fanzine, que era muito bem feito. Eu escrevi para eles, mandei uma carta para eles já com um trabalho também. Aí eles gostaram e ficaram de ir lá em casa. Quando a gente decidiu fazer um fanzine de Seres Urbanos, foi meio de brincadeira. A Pinho demorava 6 meses para sair e a gente falou assim, vamos fazer um fanzine aí uma semana. E foi isso, assim, a gente deu uma semana pra gente, pegou algumas histórias de quadrinhos que a gente tinha, alguns textos, decidiu não fazer uma coisa só de quadrinhos também, queria reunir tatuagem, skate, música. E na verdade era um fanzine de comportamento, que tinha quadrinhos também. O Seres Urbanos começou com o Iva e o Marcílio, que eles tinham um jornal, um fanzine chamado Paranoide, mas aí a gente começou o contato, ainda no Paranoide, ainda com a história de fazer outros fanzines na linha do Paranoide. Aí quando eles foram para tirar cópia numa copiadora que Fortaleza tinha chamado Copiadora Hoje, que reunia as pessoas que faziam trabalho, que era uma copiadora que tinha as melhores máquinas à época, né? E aí juntou, a gente já tinha o Iver, o Marcílio, que foram os iniciais, eu que entrei com eles, fiquei com eles, e juntaram mais 3 pessoas. Aí começou, daí tiveram a ideia de fazer ele, o Iver e o Marcílio, de que isso virasse Seres Urbanos. Se eu for falar um ponto interessante, é porque eu acho que no momento que a gente estava fazendo a produção de fanzines ali, a gente estava mais se divertindo com a nossa produção do que propriamente almejando alguma coisa. Assim. A gente não tinha essa intenção de ganhar dinheiro com isso, sabe? Assim, a nossa preocupação não estava mercadológica, a nossa preocupação não estava de um público muito abrangente. A gente queria fazer uma coisa para os amigos da gente, a gente queria se divertir produzindo. E eu acho que isso foi um ponto muito importante, assim, para, de certa maneira, a nossa produção ser mais fiel aos nossos anseios naquele momento. Também na década de 1990 circulava o Jornal da Praia, publicação que trazia uma amostra de quadrinhos cearenses. Muitos quadrinistas se firmariam em páginas dos jornais locais e em formatos independentes. Havia, assim, um grande, vamos dizer, uma fome do público por veículos alternativos naquela época. E, dessa maneira, o Jornal da Praia ficou bem caracterizado como um veículo que se destacou dentro da publicidade cearense por ser de distribuição gratuita e dirigida, que a gente tinha os nossos públicos de escolha, né? De 92 a 96 eu fui o diretor de redação do jornal e criei um conselho editorial e as páginas de quadrinhos com autores cearenses, né? Na época o Mino, o Newton Silva, o Jefferson eram os principais. Depois chegaram o Clevison e outros. O Clevison eu conheci na redação do jornal O Povo. Meu trabalho tem sido muito bem aceito, tanto nacional como internacionalmente. Por quê? Porque eu faço um trabalho que eu não faço com essa pretensão. A pretensão número 1 é fazer algo bom, algo de qualidade, algo que as pessoas se encantem por ele, tá entendendo? Eu ponho minha alma no trabalho quando eu estou fazendo, e isso eu sinto quando as pessoas pegam um trabalho meu, começam a manusear e se encantam também da mesma forma e que eu me encantei ao fazê-lo. Uma gibiteca que foi referência na gente, que não, lamentavelmente não existe mais, que eu frequentei inclusive quando eu era adolescente, era a gibiteca no Ibeu. Então nós tínhamos um espaço muito importante lá. Uma figura importante nesse processo foi o jornalista Marcos Cristianan. Aproveitando o espaço que havia lá no Ibeu, todo esse espaço a gente aproveitou para fazer exposições, lançamentos de livros, recitais de música, passávamos filmes ligados a quadrinhos. Nós passamos a ocupar o espaço do Ibeu Aldeota com as atividades da gibiteca que
se estendiam às vezes até por uma semana direto, das 10 da manhã às 10 da noite, com diversas atividades. Os fanzines que eu fazia em 92, 93, que eu produzia em casa, enquanto eu ainda estudava, fazia o ensino médio, esses fanzines eu vendia na escola. Eu fazia fanzine sem saber o que era fanzine. Para mim era uma revista que estava sendo copiada das que eu gostava, da MED, da Chiclete com Banana, da Piratas do Tietê, aí tinha Macate, Rancherox, tinha muita coisa, Robert Crumb me influenciou muito. Então quando eu fazia os fanzines eu levava para a escola e vendia. Até que um dia eu pensei que eu podia levar eles ao Jornal Povo, eu podia levar eles ao mercado cearense. Conseguimos expor todos os cartunistas cearenses, fizemos uma grande exposição do Valber Benevides com os artistas que ele caricaturava, enfim. Todos os profissionais que estavam no mercado tiveram a oportunidade de serem expostos na Gibiteca. Quando eu cheguei em 98 no Jornal Povo, uma coisa eu percebi, que o próprio jornal ele comprava as tirinhas da Folha de São Paulo. Então tinha aquele espaço, tinha 4, 6 espaços de tirinha e era Garfield, era Angeli, era Chiclete com Banana, era Geraldão, não era um artista cearense. Então eu pensei, opa, aqui eu tenho que conquistar esse espaço, já que ele não tem nada a ver com a coisa daqui, a cultura daqui, né? Não tem um artista cearense fazendo tirinha. Tá que teve nos anos 80, nos anos 90, mas naquele momento que eu estava produzindo dentro de casa, levando para a escola, eu disse que eu podia chegar ali, eu pensei, eu posso ter esse espaço para mim. E foi o que eu fiz, eu juntei assim, os melhores fanzines, eu tenho umas tirinhas e trouxe e o pessoal gostou. Então eu ofereci essas tiras do Jornal Povo ao mesmo tempo que eu estava fazendo o estágio. Então foi aí que deu certo. Eu sou da geração fanzine, né? Assim, do cortar, colar, fazer e tal. A gente procurava muito fazer publicação pra gente mesmo, que era muito difícil nos anos 90/2000 já. Você bancar uma publicação mais bacaninha como se banca hoje, né? Cartunado e tal, coisa mais legal. Al Hill e Ed Benes estrearam no mercado norte-americano com a produção de super-heróis e, com o tempo, criariam uma geração de novos artistas locais. Nesse período de grande produção em HQs, Daniel Brandão, JJ Marreiro e Geraldo Borges criaram o primeiro estúdio especializado em quadrinhos no Ceará, o Grafite, que, em parceria com o Mino, lançariam em 1997 a revista oficial do Capitão Rapadura. Eu não tinha mesa de desenho em casa, eu acho que o Geraldo não tinha, acho que talvez o Daniel tivesse, mas a gente não tinha um ambiente específico para trabalhar com quadrinhos. E a gente aproveitou e foi conversar com o Álvaro, que era nosso professor, e a gente disse para ele, olha Álvaro, a gente conseguiu um trabalho com quadrinhos. O Capitão Rapadura, do Mino, ele está fazendo uma revista e está montando uma equipe para criar quadrinhos e tiras e passatempos e várias coisas com esse personagem. Mas a gente não tem um ambiente para trabalhar. Você deixa a gente trabalhar aqui na sua escola? Aí o Álvaro disse assim, olha, eu vou fazer melhor que isso. Tá aqui a chave, entregou a chave pra gente e disse, olha, façam uma cópia. Na hora que não estiver tendo aula, vocês podem vir para cá fim de semana, feriado, virar à noite, o estúdio é de vocês. E graças a essa força do Al Hill, o Capitão Rapadura conseguiu voar muito mais alto. O Daniel, quando chegou aqui e o Geraldo Borges, eles tinham um traço de iniciante, já desenhavam bem, muito bem por sinal, mas era um traço iniciante. E hoje eles estão com um traço internacional. Então, se as mesmas histórias que eles fizeram voltar para a mão deles, como já aconteceu agora um caso, o Daniel voltou a ilustrar o duelo de Sugar Stone. Então, o duelo de Sugar Stone foi redesenhado pelo traço do Daniel. Eu fazia parte da oficina de quadrinhos ainda, em 95, quando no final do ano eu fui para um jantar na casa do meu atual sogro e sogra, e lá eu conheci o Mino, né? Eu fui apresentado ao Mino naquele dia. E o Mino, muito generoso, muito simples, muito comunicativo, começou a conversar comigo sobre que eu fazia quadrinhos, que eu gostava de quadrinhos. Ele foi e me apresentou o Capitão Rapadura. Ele conta a história que exatamente nesse dia, depois de muitos anos que o Capitão Rapadura foi criado, o Capitão Rapadura foi criado em 1973, isso era 95 para 96, ele finalmente encontrou o traço do Capitão Rapadura, ele tinha encontrado naquela manhã. Então ele acha que aquele encontro da gente não foi por acaso, né?
A revista do Capitão Rapadura, ela tinha uma circulação regional, ela tinha patrocínios fortes, ela tinha o nome do Mino por trás, que era um nome sólido, né? Um cartunista de renome internacional. E ele tem quase vida própria, porque às vezes eu deixo de lado o Capitão Rapadura, não estou fazendo os desenhos dele, estou fazendo outras coisas, estou pintando, mas daqui a pouco surge uma coisa que ele me puxa para fazer. Lá estou eu empenhado em fazer mais uma coisa do Capitão Rapadura, sem ganhar dinheiro. A gente participou de pelo menos 15 edições do Capitão Rapadura, vários jornaizinhos, Almanac Mino. E depois o Capitão Rapadura ainda virou tira de jornal diário, que foi uma outra experiência absolutamente nova e insana que eu me meti, né, porque não fazia ideia do trabalho que dava. E o Mino disse para o editor do jornal, disse assim, olha, o contato é o Daniel Brandão, então ele vai te mandar 7 tiras por semana, pode ficar tranquilo. A maior parte das cartas eram de fora do Nordeste. Então a gente recebia carta, inclusive, da Itália, Japão, porque a gente fazia a divulgação da revista. Eu fazia parte dos Correios, então eu enviava para revistas, enviava para jornais, enviava para programa de TV, para todo lugar. O Flávio Colim, um dos maiores ícones dos quadrinhos brasileiros, certamente um dos maiores gênios das histórias em quadrinhos do Brasil, em mais de uma entrevista, quando ele era perguntado qual era o personagem de quadrinhos que ele mais gostava, ele respondia sem titubear, era o Capitão Rapadura. As coisas mais valiosas que eu aprendi com o Capitão Rapadura nem foi necessariamente com como fazer quadrinho, por exemplo, mas como ser uma pessoa melhor, sabe? O Mino é uma pessoa absolutamente iluminada e quem convive com ele eu acho que se contamina com o bem. Toda essa saga, percorrida pelos heróis que mantém viva a cultura dos quadrinhos no Brasil e sobretudo no Ceará, chega aos anos 2000 como uma nova vitalidade e empenho em preservar e divulgar a arte sequencial, tão nossa quanto outras linguagens artísticas. Em 2004, por meio do professor Ricardo Jorge, a oficina de quadrinhos da UFC retorna às atividades. Em 30 de abril de 2009, é inaugurada a Gibiteca de Fortaleza na Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira. Em 2010, a Secretaria da Cultura do Ceará criou o Prêmio Luiz Sá de Quadrinhos, o primeiro dedicado ao segmento. Mais recentes, algumas ações provam a vitalidade e diversidade do segmento no estado. O Mercado dos Quadrinhos, a Feira Livre dos Quadrinhos e o projeto HQ Ceará. A oficina de quadrinhos ela foi reaberta por volta de 2003, 2004. Tá? Era um projeto que tinha sido desativado em 2000, quando o professor Geraldo Jesuíno se aposentou lá do curso de jornalismo da UFC. E eu ia para a faculdade dar aula com alguns dos meus amigos aqui, esses bonecos de ação. Tá? E eles deduziram que, se professor anda com boneco de ação, por algum motivo meio estranho, deve gostar de quadrinhos também. E aí me procuraram para saber se era possível reativar a oficina. Aí no ano de 2013 a gente selecionou um grupo de alunos que iriam trabalhar com a gente para reativar as aulas, né? Ver se eles tinham capacidade de dar aula, porque enfim, você botar alunos para dar aula não é algo muito habitual. Em 2004 a gente reabriu a oficina para o público, tá? Naquela época a gente abriu semestralmente, os cursos eram semestrais. E a partir de 2012 o curso se tornou anual. Eu comecei na oficina de quadrinhos em 2009, né, em 2009.1, no primeiro semestre do ano. Como aluno, entrei na oficina, tive aula, me apaixonei pelo projeto. Em 2009.2 eu já me tornei monitor da oficina. E em 2010.1, ou seja, um ano depois de ter entrado na oficina, eu já me tornei bolsista e fui bolsista durante 2 anos. Eu já me tornei professor de lá, de roteiro, né? E atualmente eu sou um dos responsáveis pelo módulo da oficina de quadrinhos e também de outros espaços culturais daqui de Fortaleza. A tendência é que a oficina seja um espaço no qual, a médio prazo, não só a gente discuta questões ligadas à feitura dos quadrinhos, mas também a um olhar crítico, a refinamento de um olhar crítico em relação aos quadrinhos, pensando eles, inclusive, como uma forma de linguagem artística. No final dos anos 80, quando o surgimento da oficina de quadrinhos e cartoon do curso de Comunicação Social da UFC, sobre a regência do professor Geraldo Jesuíno, já se falava da necessidade de ter um lugar na cidade onde a gente pudesse consultar obras de referência, onde pudesse fazer pesquisas, onde as pessoas pudessem se encontrar para conversar sobre quadrinhos, conversar sobre cinema, jogos eletrônicos e todas as outras coisas que fazem parte dos universos periféricos também dessa cultura pop contemporânea e clássica que é
o universo dos quadrinhos. A Gibiteca surgiu entre 2008 e 2009, quando foi aprovado no orçamento participativo do governo da Luiziane Lins. Quando eu fui para a Secult4, em 2005, foi talvez uma das primeiras vezes em que alguém que tinha uma relação com os quadrinhos estava em uma posição dentro da gestão pública que podia pautar projetos relacionados com isso. Em 2009, um grupo de pessoas, já a segunda geração da oficina de quadrinhos da UFC, principalmente sob a liderança do Ramon Cavalcante e do Delano Rios, eles utilizaram uma estratégia bastante eficiente. Eles fizeram uma articulação política e conseguiram colocar a demanda da Gibiteca de Fortaleza como uma demanda prioritária no orçamento participativo da prefeitura. Paulo Moreira, ele comprou um acervo inicial e depois o acervo foi só começando a crescer através de doações de colecionadores que por algum motivo não queriam mais os seus quadrinhos. E a Gibiteca tem agora o acervo dessas pessoas, né? Conseguimos um recurso que não era muito significativo, mas precisava ser usado de forma estratégica. Então, eu percebi que talvez fosse interessante utilizar esse recurso, principalmente para escrever um projeto que fosse um projeto colaborativo, que fosse um projeto de múltiplas mãos, que não saísse... Eu sabia que um equipamento público de qualquer área, quando ele surge unicamente da cabeça do gestor, ele não contamina a sua cena cultural com o desejo das pessoas se empoderarem desse espaço. Um espaço público precisa ser de todos. Tem muita gente boa produzindo quadrinhos agora e publicando via editais de incentivo, via Catarse, que é a famosa vaquinha virtual. E eu acho que assim vai seguindo. Apesar de ainda haver empecilhos, distribuição vai ser sempre o grande problema que nós enfrentaremos no nosso estado. Com o recurso que nós dispusemos na época, a gente conseguiu fazer uma chamada pública e comprar um lote de quadrinhos, em torno de 4.000 exemplares. A gente montou um acervo que foi um acervo estratégico, que tinha uma pegada mais pedagógica e que era voltado principalmente para o público jovem e adulto. É que uma Gibiteca, ela ajuda a desenvolver a cultura do quadrinho, através de ações, e também é um ponto de referência para os artistas que fazem quadrinho, porque eles podem lançar os seus quadrinhos aqui, eles podem também vir fazer reuniões, eles podem também fazer movimentos, cursos, workshops, qualquer tipo de coisa. Eu acho que o importante da Gibiteca para uma cidade ou para um estado é justamente isso, disseminar a cultura do quadrinho e ajudar todas as pessoas que trabalham ou fazem alguma coisa com quadrinho, aqui em Fortaleza e no Ceará, né? Mas temos uma gibiteca extraordinária, que é uma gibiteca na Fundação Casa Grande. O acervo deles é imenso, maior do que a Gibiteca de Fortaleza, e extremamente qualificado. Eles mantêm uma relação muito forte com vários autores, com pessoas relacionadas com a produção dos quadrinhos. E o modelo de gestão deles é muito interessante, porque eles envolvem a juventude, os moradores da comunidade Nova Olinda. E dessa forma os jovens realmente se apropriaram do espaço, o espaço é extremamente vivo e é uma referência no Brasil. Com relação ao futuro, a gente pode pensar em duas frentes, tá? De um lado, o futuro dos quadrinhos no Ceará, inclusive, que eu acho que não só a oficina, mas outros projetos paralelos têm incentivado uma maior produção, uma maior divulgação e principalmente um maior espírito de coletividade, né? Pessoas trabalhando coletivamente em projetos paralelos, em grupo, o que é muito bom, né? Esse trabalho em equipe. A gente tem uma cena local muito forte, muito proeminente, com pessoas fazendo zine, tipo, produzindo quadrinhos independente de qualquer coisa, independente de qualquer dificuldade, a gente tem pessoas fazendo quadrinhos, certo? Dificuldades técnicas, econômicas, sociais, etc. Existem pessoas produzindo quadrinhos e vendo quadrinhos como uma maneira de se comunicar com o mundo, né? Tinha um personagem meu chamado Red Hot Chili Peppers, que logo ficou muito conhecido no jornal e o pessoal começou a curtir. E foi assim que eu fui publicando. Foi meio sem querer e foi tomando, porque eu comecei logo num veículo de grande proporção, né? Tive essa sorte de entrar no jornal através desse concurso e ficar fazendo quadrinhos. Ao todo, nós somos 4 pessoas e a gente está junto há mais ou menos 2 anos, fazendo quadrinhos, indo a eventos, conhecendo pessoas, dialogando com o público, tentando mostrar o nosso trabalho,
que tem uma pegada bem autoral e a gente procura estar o máximo possível nas redes sociais atualmente. Porque a gente tem uma noção de que quanto mais a gente aparece, mais fácil de outras pessoas conhecerem as nossas publicações. E aí a gente trabalha em parceria, fazemos quadrinhos juntos, como por exemplo o Pombos, que eu desenhei e o Márcio fez o roteiro, o Como Sobreviver à Terra da Luz, que eu fiz o roteiro e a Brenda desenhou. E aí a gente se junta para ir para os eventos e para produzir junto. E aí o Coletivo Jerimum nasceu desse intuito de várias pessoas diferentes, de vários estilos diferentes, tanto narrativamente quanto de desenho, produzir algo em conjunto. O Grupo Tom ele iniciou por volta de 2010 e 2011, por iniciativa da Camila Medeiros, que juntou um grupo de amigos da Faculdade de Artes Visuais, do IFCE, para produzir desenhos, quadrinhos, o que fosse. Com o tempo a gente começou a querer produzir em eventos, fazia caricaturas, dava palestras sobre quadrinhos, sobre ilustração, sobre desenho no geral. O fato de você falar que tipo, eu quero trabalhar com quadrinho ainda parecia um pouco assustador, até para falar assim para os pais, né, de dizer eu quero ser quadrinista, eu quero ser ilustradora. Então assim, agora já que eu já estou na oficina como professora, eu vejo que tipo, a iniciativa é bem maior, o número de alunos é bem maior, os pais estão aceitando mais. O Mercado dos Quadrinhos é um projeto da Secretaria de Cultura do município. Em 2015, alguns quadrinistas, alguns coletivos, como o Netuno Press, Pedro José, que são pessoas que estão dentro desse universo dos quadrinhos autorais, procuraram a Feira de Artes do Estoril, que era feita na época, para expor, num domingo, uma vez por mês, os seus trabalhos. Daí já partiu a ideia de abrir o Mercado dos Peões para poder levar esse pessoal do autoral, né? Porque no caso era o autoral realmente que estava precisando desse espaço no momento, e a gente acabou realizando em 2016 6 edições, sendo 2 dentro do mercado criativo. A gente tem notícia, né, um pouco do que rolava na década de 80, de 90, mas o que eu sinto é que agora meio que a gente se descobriu, não sei se é porque é o meu momento também de estar fazendo quadrinhos, né? Agora que eu comecei, tipo, depois de 2010. E aí eu sinto uma força como se fosse um grande boom. A gente vende produtos ligados à arte, quadrinhos, adesivos. Nós estamos com outros projetos de vendas de marca-textos, algumas telas também a gente está produzindo para as próximas feiras. Eu encontrei nos quadrinhos uma maneira de me expressar assim, muito forte, sabe? Porque pelo fato da representatividade LGBT, assim, eu resolvi aplicar isso nos meus trabalhos. Isso foi muito bom porque eu tive um feedback muito forte, muito grande de uma galera. Tem muita gente legal que está partilhando muito conhecimento comigo, eu estou gostando muito disso. A nossa produção ela é independente, a gente decidiu criar esse nosso primeiro quadrinho desde 2015, que foi quando a gente iniciou o nosso namoro e a gente pensou em fazer alguma coisa nossa. Então foi daí que surgiu a ideia da gente criar um coletivo e agregar quem quisesse também participar. Com esse boom da internet, principalmente Facebook, Instagram, que deu uma guinada na visualização dos artistas. O mercado dos quadrinhos é um mercado que está começando a ser valorizado agora, ser levado a sério agora. Eu vejo que esses eventos como esse que a gente está aqui ajuda muito a galera a se conhecer, principalmente a tentar fazer parceria para poder ou divulgar ou encontrar novas pessoas para poder produzir e passar isso para o público mesmo, que eu acho que é o mais difícil. Tem essa questão da newsletter, que é uma coisa que eu mesma estou fazendo, enviar quadrinhos por e-mail. Eu estou vendo uma aceitação boa, as pessoas realmente gostam e leem e apreciam. E até em sites e blogs no Facebook é uma possibilidade. Agora sim, para histórias longas, eu como consumidora de quadrinhos ainda prefiro o bom e velho papel, é insubstituível. O projeto HQ Ceará foi uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, que ela tinha o objetivo principal de fomentar a cadeia criativa e produtiva dos quadrinhos, né, com material de formação, de capacitação. Nós fizemos um curso de educação à distância que chegou a ter mais de 6.200 inscritos em todo o país, onde nós ensinávamos
a técnica das histórias em quadrinho. E foi um trabalho que foi feito juntamente, a coordenação de conteúdo era o Daniel Brandão e uma série de quadrinistas, de ótimos quadrinistas locais. E o jornal, o jornal O Povo fez essa distribuição desse material que também estava à disposição da internet. Mas que nós tivemos uma resposta muito grande porque nós acreditamos muito que nessa coisa da qualificação do profissional. Nós acreditamos que o profissional da cultura ele tem que ser qualificado. Se ele quiser conquistar o mercado, ele tem que se qualificar. E ao mesmo tempo também esse curso servia para qualificar o nosso leitor. Porque a gente acreditava que mesmo aqueles que não produziam quadrinhos, mas ao ler o curso, ao estudar, mudaria o olhar, a forma de olhar para os quadrinhos, seria um olhar mais qualificado, um olhar mais crítico. Em 2016, a data de 28 de setembro foi instituída como Dia Estadual dos Quadrinhos no Ceará, em referência ao nascimento do cartunista Luiz Sá. A sugestão da lei ela veio pelo Raimundo Neto, né, que é escritor, né, e tem um envolvimento reconhecido com os quadrinhos. Então, ele nos trouxe a ideia de a gente fazer, ao mesmo tempo, uma homenagem ao Luiz Sá, um ilustrador, né, com muita relevância na história do quadrinho nacional, e ele é pouco conhecido no Ceará. Por isso mesmo, assim como existe o Dia do Quadrinho Nacional, nós pensamos em fazer o Dia Estadual em homenagem ao Luiz Sá. E tem um dispositivo no segundo artigo que diz que na semana, né, do Dia Estadual do Quadrinho, a rede estadual de ensino, portanto, em especial a rede de ensino médio, fará um conjunto de atividades. Existem mais de 50 grupos no Ceará envolvidos com quadrinhos, colecionadores, ilustradores, né, roteiristas. Então, assim, o Ceará é um grande polo, leitor e produtor, né? Isso é muito importante, né? Inclusive, essa é uma, digamos assim, a gente une duas pontas da história, né? Você tem homenageando o Luiz Sá e hoje, né, quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois do seu nascimento, nós temos um grande polo produtor, né, e leitor. Tem um movimento agora que é muito positivo. Repito, tanto de incentivo à leitura, incentivo à produção, né, incentivo à formação cultural e tudo isso a partir do suporte, né, da estética dos quadrinhos.